Fala galera, tudo bem? Pessoal, o assunto que será abordado nessa aula será óptica da visão. É o último assunto da óptica, tá? Aqui nós temos um esqueminha que é chamado de olho reduzido. Por que olho reduzido? Porque eu não tenho todos os componentes do olho representados nessa figura. Eu tenho apenas alguns componentes. O olho é um sistema muito complexo, apresenta muitos componentes, tá? Então, em virtude dessa figura não apresentar todos os componentes do globo ocular, é que nós chamamos essa figura de olho reduzido. A vista que você está tendo aí é a vista lateral. É como se eu pegasse o meu globo ocular, olha para mim, ó, pego o meu globo ocular, dou um corte no meu globo e viro a lateral para você. É isso que você está vendo, tá? Essa primeira lente que nós temos aqui, ó, na frente do nosso globo ocular, que eu estou destacando aqui para você, ó, essa primeira lente aqui, que é uma lente convergente, é chamada de córnea, tá? Logo atrás da córnea, nós temos a íris. Ó, estou destacando a íris para você. A íris é a parte do olho onde nós temos os pigmentos que dão cor ao olho. Então, quem tem o olho castanho, por exemplo, vai apresentar os pigmentos castanhos na íris. Quem tem o olho verde vai ter os pigmentos verdes na íris. A íris apresenta uma abertura. Essa abertura que a íris apresenta, nós chamamos de pupila. Essa bolinha preta que todo mundo tem no olho, tá? É pela pupila que a luz entra no nosso globo ocular. Logo atrás da íris, nós temos uma segunda lente convergente, que é chamada de cristalino. Então, tanto a córnea quanto o cristalino são lentes convergentes, tá? A diferença é que a córnea tem foco constante. O cristalino apresenta foco variável. Quem é responsável por variar o foco do cristalino são os músculos ciliares. Preso ao cristalino eu tenho músculos, né? Esses músculos ciliares é que vão variar o foco do cristalino através da alteração da curvatura aqui, né, das faces do cristalino. O músculo ciliar pode comprimir o cristalino, né? Ou eles podem estar relaxados sem comprimir essa lente, ok? A função da córnea e do cristalino é fazer com que a imagem de um objeto seja projetada aqui na retina, ó, que é essa parte de trás aqui do globo ocular. Essa parte de trás aqui do globo ocular, que nós chamamos de retina, é onde nós temos as células fotossensíveis. A imagem sempre tem que se formar na retina. Se por algum motivo a imagem de um objeto não se formar na retina, a pessoa vai apresentar problema de visão, tá? Como eu comentei com vocês, acabei de comentar, a imagem ela é projetada aqui na retina. Somente imagem real pode ser projetada. Então, no nosso globo ocular, a imagem que se forma é real. Toda imagem real é invertida, né? Quando a imagem é real, ela é invertida, certo? Então, a imagem real invertida e menor que o objeto, certo? Quando eu olho para uma pessoa, por exemplo, que tem 1,80 m, a imagem da pessoa que vai se formar no meu globo ocular não vai ser maior que 1,80 m, vai ser bem menor, né? Gabriel, que a imagem no interior aqui do nosso globo é menor que o objeto, eu até entendo. Agora, como que ela vai ser real e invertida? Se a imagem é invertida, eu não teria que enxergar tudo de ponta cabeça? Então, é que a interpretação da imagem é feita pelo nosso cérebro, é feita por uma parte do cérebro que é chamada de córtex. Essa imagem que se forma aqui, essa informação luminosa, né, ela é levada até o cérebro na forma de impulsos nervosos pelo nervo óptico. O nervo óptico vai conduzir essa informação luminosa até o córtex cerebral. Quando o cérebro faz a interpretação da imagem, ele desinverte a imagem. Nós temos
2 globos oculares. Então, quando eu olho para um objeto, em cada globo se forma uma imagem. Por que eu não enxergo 2 imagens, então? Porque o cérebro, na hora que faz a interpretação, funde essas imagens. Tudo bem? Gente, a pupila, ela é responsável por regular a quantidade de luz que entra no nosso olho. Lembra, eu comentei com vocês que é pela pupila que entra a luz no nosso globo ocular. A pupila, ela vai se assemelhar ao diafragma da máquina fotográfica, né? Uma máquina fotográfica, o diafragma regula a quantidade de luz que adentra na câmera, ok? Não sei se você já reparou que a sua pupila, ela se contrai, em alguns momentos ela se dilata. É justamente para regular a quantidade de luz que entra no seu olho. Quando a gente está numa região onde existe pouca luz, a pupila se dilata para permitir que uma quantidade máxima de raios luminosos adentre o nosso globo ocular. Então aqui nós temos a imagem de uma pupila dilatada. Agora, numa região com muita luz, a pupila vai se contrair. Muita luz dificulta a nossa visão. Então, se eu estou numa região, num local onde a oferta de luz é grande, a pupila ela se contrai para não permitir que muita luz adentre o globo ocular, atrapalhando assim a visualização dos objetos, tá? Esse trabalho da pupila, né, para regular a quantidade de luz que adentra o nosso globo ocular, né, essa variação de diâmetro que a pupila sofre, nós chamamos de adaptação visual. Provavelmente você já passou por uma situação assim. Você está num ambiente escuro, com pouca oferta de luz, e aí de repente alguém chega e acende a luz. Isso incomoda, né? Isso incomoda você. Às vezes chega até a doer o olho. Até a pupila se contrair, vai um certo tempo. Muita luz entra no seu globo ocular. Isso acaba incomodando você, acaba incomodando a sua visão. É lógico, gente, que não é só a quantidade de luz no ambiente, né, que vai variar o diâmetro da nossa pupila. Tem algumas substâncias, algumas drogas aí que também conseguem alterar o diâmetro da nossa pupila. Quando a gente vai ao oftalmo, ele pinga um colírio, esse colírio tem uma substância que faz com que a nossa pupila se dilate, né? Tem algumas emoções aí que faz o nosso corpo produzir algumas substâncias, né? E essas substâncias também alteram a nossa pupila, né? O diâmetro da nossa pupila, certo? Bom, o cristalino, como eu havia comentado com vocês, é uma lente que tem foco variável. Quem é responsável por variar o foco do cristalino são os músculos ciliares. Por que o foco do cristalino tem que variar? Gente, o foco do cristalino tem que variar para a imagem sempre se formar na nossa retina, sempre se acomodar na nossa retina. O cristalino é responsável pelo que nós chamamos de acomodação visual. Toma cuidado para você não confundir a adaptação visual com acomodação visual. A adaptação visual está relacionada com a variação do diâmetro da pupila. A acomodação visual está relacionada ao cristalino, certo? Ó, aqui eu tenho um esqueminha do olho, certo? Isso aqui, ó, é a retina, tá? Aqui eu tenho o cristalino, os músculos ciliares. Aqui a pupila, é por onde vai entrar luz no nosso globo ocular. Esse pontinho vermelho aqui é um objeto. Num olho normal, o que acontece? Os raios luminosos saem do objeto, passam pela pupila, ao atravessar o cristalino, esses raios luminosos se concentram na retina. Então a imagem está se formando aqui, ó, no ponto onde os raios de luz se cruzam. Tudo bem? Então essa pessoa aqui não tem problema de visão. Quando um objeto está próximo, o foco do nosso cristalino é pequeno, tá? Nosso cristalino vai ter foco pequeno. Gabriel, por que o foco do cristalino vai ser pequeno? Olha só, gente.
Equação de Gauss, o inverso do foco é igual ao inverso de P mais o inverso de P'. No nosso olho, o P' é constante, tá? P' é a distância do cristalino até a retina. Então, isso aqui, ó, seria o P'. P' é constante. Sendo P' constante, essa fração aqui, ó, 1 sobre P' também será constante. Quando um objeto está próximo do nosso olho, está próximo do nosso cristalino, P vai assumir um valor pequeno. Então, essa fração aqui, ó, 1 sobre P, vai assumir um valor grande, certo? Como eu tenho uma igualdade e eu não posso mexer no 1 sobre P', 1 sobre o foco vai ter que assumir um valor grande também, para manter a igualdade. À medida que eu vou aumentando essa fração aqui, ó, 1 sobre P, eu tenho que ir aumentando 1 sobre o foco. Só que para ir aumentando 1 sobre o foco, eu tenho que ir diminuindo o foco. Então, quando P é pequeno, o foco também é, tá? Quando eu estou observando objetos próximos, o meu cristalino, né, vai ter foco pequeno. Para que o cristalino tenha um foco pequeno, os músculos ciliares eles estarão contraídos, comprimindo o cristalino, ok? Então, quando você está lendo, quando você está assistindo uma aula, por exemplo, pelo computador, pelo celular, né, o objeto está próximo. Os músculos ciliares estão comprimindo o cristalino para que o cristalino tenha um foco pequeno. E se eu for observar um objeto distante, tá? Então agora o objeto está distante. Os raios de luz vão continuar atravessando aí o cristalino e se concentrando na retina. Eu acabo falando cristalino, gente, mas os raios de luz na realidade atravessam o conjunto, né? Córnea cristalino, ok? Bom, quando eu estou observando um objeto distante, aí o foco do cristalino vai ser grande, tá? É só você pensar o contrário do que a gente pensou anteriormente, ó. Tá aqui, equação de Gauss. Bom, no olho, P' é constante. Então, a fração 1 sobre P' será. Se o objeto está distante, a distância do objeto até a lente, que nós chamamos de P, vai ser um valor elevado. Quanto maior o valor de P, menor é o valor da fração 1 sobre P', né? Se eu for diminuindo o valor dessa fração 1 sobre P, desculpa, né? Eu vou ter que diminuir o valor de 1 sobre foco. Para diminuir o valor de 1 sobre foco, eu tenho que aumentar o foco, ok? Então, veja bem, quando um objeto está distante, o foco do nosso cristalino será grande. Aí os músculos ciliares não estarão comprimindo o cristalino, tá? Os músculos ciliares estarão relaxados. Eles não precisam estar contraídos para comprimir o cristalino. Quando a gente passa muito tempo lendo, a gente acaba ficando, né, com a vista cansada. Por quê? A todo momento, quando você está lendo, os músculos ciliares estão comprimindo o cristalino. Bom, os músculos ciliares, assim como qualquer outro músculo, também cansa. Se você passar muito tempo na frente da tela de um computador, um celular, passar muito tempo lendo, você pode, de tempo em tempo, fazer algumas pausas e observar, por exemplo, a paisagem. Se eu for observar a paisagem está distante de mim. Aí, os músculos ciliares vão relaxar. Eu descanso a minha vista, ok? Então, perceba que esse cristalino aqui, essa lente convergente que nós chamamos de cristalino, tem que a todo momento alterar o seu foco, para que a imagem sempre se forme na retina. Se eu estou observando um objeto que está se afastando de mim, o foco do meu cristalino tem que ir aumentando, né? À medida que o objeto vai se afastando de mim, o foco do meu cristalino tem que aumentar de valor. Se eu observar um objeto se aproximando, o foco do meu cristalino tem que ir diminuindo de valor, né? A gente não consegue observar um objeto próximo e distante ao mesmo tempo, tá? Se eu estiver, por exemplo, observando essa caneta, a tela do computador
Eu até consigo observar, mas não com nitidez. A tela do computador está atrás da caneta. Se eu focar na caneta, a tela do computador fica toda embaçada para mim. Por quê? Não tem como eu focar num objeto próximo e distante ao mesmo tempo. Se eu focar na tela do computador, eu enxergo a caneta aqui na minha frente. Só que eu enxergo a caneta toda embaçada. Por quê? Eu estou focando agora num objeto que está mais distante. Então, eu não consigo observar esse objeto que está próximo e a tela do computador que está mais distante ao mesmo tempo. Ok? Galera, se eu colocar um livro colado ao meu rosto, eu não consigo ler as palavras do livro. Por quê? A menor distância que a gente consegue enxergar com nitidez a partir dos nossos olhos é a distância de 25 centímetros, tá? O ponto que está a 25 centímetros do nosso olho é chamado de ponto próximo. Esse valor aí é uma média, ele pode variar de uma pessoa para outra, é uma média, tá? Então, a menor distância a partir do meu olho que eu começo a enxergar com nitidez os objetos é a 25 centímetros do olho, que é o ponto onde nós chamamos de ponto próximo. Isso pensando num olho normal. Um olho normal é um olho emétrope, ok? Agora, qual é a maior distância que eu consigo enxergar com nitidez? Bom, a maior distância que eu consigo enxergar com nitidez certamente é bem maior que 25 centímetros. Então a gente fala que essa maior distância que a gente enxerga com nitidez está lá no infinito, que é o ponto que nós chamamos de ponto remoto. E aí quando eu falo isso, né, causa um certo alvoroço, porque aí tem alguém que fala, professor, então eu enxergo no infinito? Não, então, na realidade você não vai enxergar no infinito, né? É que como essa distância, essa maior distância que eu consigo enxergar com nitidez é bem maior do que 25 centímetros, a gente fala que é uma distância infinita. Mas não é que eu tenha capacidade de enxergar o infinito. Por exemplo, se eu olhar para o céu, eu enxergo as nuvens. As nuvens estão a uma distância bem maior de mim do que 25 centímetros, tá? Bom, então não esquece. Ponto próximo a 25 centímetros do olho, ponto remoto lá no infinito. Os objetos que se encontram entre o ponto próximo e o ponto remoto terão a sua imagem acomodada na retina do olho normal, do olho emétrope. Então, nós chamamos essa região aqui de zona de acomodação. Qualquer objeto que estiver dentro da zona de acomodação, eu vejo nitidamente. E aqueles que estão fora da zona de acomodação, eu vejo? Sim, eu vejo. Só que não com nitidez. Se eu pegar essa caneta e colocar aqui bem próxima do meu olho, eu estou enxergando ela. Só que eu não enxergo ela com nitidez. Eu enxergo ela toda embaçada. Tá? Se por algum motivo um objeto não tiver a sua imagem acomodada na retina da pessoa que o observa, essa pessoa vai apresentar problema de visão, que é o que a gente vai começar a estudar agora. O primeiro problema de visão que eu gostaria de explicar para você é a miopia, que é o problema de visão que eu tenho. Quem é míope tem dificuldade em ver de longe. Então, o míope, ele não tem problema no ponto próximo, ele tem problema no ponto remoto, tá? Quem é míope tem problema no seu ponto remoto. Ó, aqui eu tenho um olho normal. O que vai acontecer no olho normal? Os raios de luz que vão atravessar o conjunto córnea-cristalino vão se concentrar sobre a retina. Então, a imagem está se acomodando na retina, ok? Agora, a pessoa que é míope, ela tem o globo ocular alongado, tá? Lógico que eu estou exagerando nesse alongamento. Então aqui, eu tenho o globo ocular do míope. Bom, percebam que devido a esse alongamento do globo ocular, a retina ela foi jogada para trás. Só que os raios de luz que entram aqui no globo ocular do míope, eles continuam se concentrando no ponto onde era para estar a retina. Então, a imagem ela continua se formando aqui, no ponto onde era para se encontrar a retina.
Então a gente fala que a imagem no olho do míope se forma antes da retina, na frente da retina, tá? Eu preciso fazer com que essa imagem se forme aqui, ó, se forme sobre a retina. É como, galera, é como se o olho do míope, né, sofresse de um excesso de divergência, tá? É como se o conjunto córnea cristalino fossem muito fortes. E aí, como o conjunto córnea cristalino tem uma força muito grande, tem um excesso de divergência, os raios de luz se concentram aqui, ó. Se concentram antes da retina, tá? Então eu posso pensar que quem é míope sofre de um excesso de divergência no conjunto córnea cristalino, ok? Como que eu vou corrigir esse problema de visão? Bom, se o conjunto córnea cristalino do míope é muito forte, sofre de um excesso de divergência, eu faço a correção utilizando uma lente divergente, tá? Na realidade, uma não, duas, né? Uma para cada olho. Tranquilo? Então, eu tenho aí ó, uma lente divergente. Olha o que vai acontecer agora. Os raios de luz que atravessam a lente divergente vão sofrer aqui um espalhamento. Ao passarem pelo conjunto córnea cristalino, esses raios de luz vão ser concentrados. Só que eles não são mais concentrados no ponto onde era para estar a retina, né? Eles são concentrados agora mais para frente, onde de fato está a retina. Então, devido a esse espalhamento aqui que a lente divergente provocou, eu consigo concentrar os raios mais adiante, né? Onde a retina do míope se encontra, tá? Então, eu corrigi o problema de visão do míope. Tem até uma piadinha, né? Bem sem graça, tá? É uma piadinha antiga, sem graça, mas que pode ajudar você a decorar a lente que corrige esse defeito de visão chamado miopia. Por que o míope não pode ir ao zoológico? Porque ele utiliza lente divergente. Logo, ele não vai ver os animais. Sem graça pra caramba, né? Mas talvez te ajude a decorar. Galera, como eu havia comentado com vocês, o míope ele tem problema no ponto remoto, tá? Então, olha só. Se eu fosse pensar num olho normal, o ponto remoto ia estar aqui no infinito, ó. Aqui eu coloquei ponto remoto normal, tá? Esse ponto remoto que eu coloquei aqui, ó, é o ponto remoto normal, do olho normal. Bom, se eu colocar um objeto próximo aqui, ó, do olho do míope, ele vai enxergar, né? Então, se eu colocar aqui o objeto, por exemplo, a 25 centímetros do olho do míope, tá? Ele vai enxergar o objeto? Sem problema. Aqui ele vai enxergar o objeto. Aí eu afasto um pouquinho mais o objeto. Coloco o objeto aqui. Ele vai continuar enxergando o objeto? Sim, o objeto ainda está próximo do olho dele. Afastei mais um pouco. Aí ele deixou de enxergar o objeto. Ó, daqui para cá, vamos colocar assim, ó, posição 1, 2, 3. Da posição 2 para 3, ele deixou de enxergar o objeto. Então significa que aqui, ó, eu tenho a distância máxima que o míope consegue enxergar com nitidez, tá? Aqui, ó, eu vou ter a distância máxima que esse míope consegue enxergar com nitidez. A partir dessa posição, ele não consegue mais enxergar os objetos com nitidez. Essa distância máxima que o míope consegue enxergar com nitidez, sem o auxílio de lentes corretivas, nós chamamos de ponto remoto do míope, tá? Então aqui, ó, ponto remoto do míope está, né, na posição que corresponde à distância máxima que ele enxerga os objetos com nitidez. Então, isso vai variar de um míope para o outro, né? Tem míope, por exemplo, sem o óculos, vai enxergar uma distância máxima aí de meio metro. Tem míope que vai conseguir enxergar uma distância máxima de 1 metro, então varia de um míope para outro. Ó, quando eu coloco uma lente divergente na frente do olho do míope, essa lente divergente tem que ser capaz de formar de um objeto que se encontra nessa posição aqui, ó, no ponto remoto normal,
uma imagem aqui nessa posição, ó, no ponto remoto dele. Se eu colocar uma lente divergente aqui e a lente divergente formar do objeto que está aqui, ó, que ele não está enxergando, uma imagem aqui, ó, ele passa a enxergar o objeto, né? Na realidade, o objeto não, mas ele passa a enxergar a imagem que a lente conjugou do objeto. Pronto, resolvi o problema do míope. Concorda comigo? Ó, vamos aplicar a equação de Gauss aqui. O inverso do foco é igual ao inverso de P mais o inverso de P'. Gente, no lugar de 1 sobre o foco, eu posso colocar vergência. Lembra que vergência é o inverso do foco? Então, eu vou colocar aqui a vergência. P é a distância do objeto até a lente. Ô, Gabriel, a distância do objeto até a lente aqui é a distância infinita, né? Isso. Então, no lugar do P, eu vou colocar infinito. E no lugar do P', eu vou colocar a distância da imagem até a lente. Gente, a distância da imagem até a lente corresponde à distância máxima que o míope enxerga com nitidez. Então, no lugar do P', eu vou colocar a distância máxima, só que negativa, tá? Gabriel, por que negativa? Então, como essa imagem está do mesmo lado do objeto, né? Tá vendo a lente aqui, ó? Como essa imagem está do mesmo lado do objeto, essa imagem aqui, ó, ela é virtual, tá? Então, essa imagem é virtual. Regrinha de sinal, quando a imagem é virtual, o P' é negativo, tá? Então, por isso que eu coloquei aqui menos a distância máxima. Então, olha só, 1 sobre infinito tende a zero, certo? Isso aqui vai embora. Então, eu tenho a seguinte equação, ó. A vergência vai ser igual 1 sobre P, 1 sobre infinito foi embora, é igual a menos 1 sobre a distância máxima que o míope enxerga com nitidez sem a lente corretiva, sem a lente divergente, né? Ó, essa distância, ela tem que estar em metros, tá? A vergência é o que a gente popularmente chama de grau, beleza? Então, para calcular, entre aspas, quantos graus a lente tem que ter, né? No caso de uma pessoa míope, eu uso essa equação. Só toma cuidado que a distância máxima tem que estar em metros. Aí a gente calcula a vergência. O segundo problema de visão é a hipermetropia. Quem é hipermétrope tem dificuldade em ver de perto, tá? Então o hipermétrope, ele não vai ter problema no ponto remoto. Ele vai ter problema no ponto próximo, ok? Aqui o globo ocular de uma pessoa que tem a visão normal. Os raios luminosos, né, que saem do objeto, vão atravessar o conjunto córnea cristalino e se concentrar na retina. Então, como a imagem se acomodou na retina, a pessoa não apresenta problema de visão, tá? Quem é hipermétrope tem o globo ocular achatado, ok? Então aqui, ó, eu tenho o globo ocular do hipermétrope. Percebam que devido a esse achatamento, a retina do hipermétrope foi jogada para frente, né? Ó. A retina do hipermétrope foi jogada aqui para frente, ó. Os raios de luz que saem de um objeto e que passam pelo conjunto córneo cristalino, eles tentam se concentrar aqui, ó, no ponto onde era para estar a retina. Eles tentam se concentrar aqui. Por que eu estou dizendo que eles tentam se concentrar aqui? Porque eles não conseguem se concentrar aqui, né? Ó, aqui está a retina, ó, do hipermétrope. Só que a retina ela é opaca, ela não permite a passagem da luz. Então, os raios de luz que chegam aqui na retina não vão passar por ela, né? Então, eles tentam se concentrar no ponto onde era para estar a retina, mas eles não conseguem, porque eles são interceptados, né? Antes de se concentrarem pela retina. A imagem, né, era para se formar depois da retina, era para se formar. Por quê? Não tem formação de imagem aqui? De imagem nítida, não. Porque para a imagem ser nítida, os raios de luz eles deveriam se concentrar exatamente sobre a retina, e eles não estão se concentrando sobre a retina, né? Então, a imagem ela tenta se formar depois da retina, certo?
É como se o olho do hipermétrope sofresse de falta de divergência, né? Eu preciso concentrar os raios aqui, ó. Mas o conjunto córnea cristalino não está conseguindo concentrar os raios aqui. Então está faltando força para o conjunto córnea cristalino. Enquanto no olho do míope eu tenho um excesso de divergência, no olho do hipermétrope falta força, falta divergência para o conjunto córnea cristalino. Bom, eu preciso corrigir esse problema de visão. Se está faltando vergência, se está faltando força para concentrar os raios de luz, como que eu faço essa correção? Coloco uma lente convergente na frente do olho do hipermétrope. Uma não, duas. Uma em cada olho. Não esquece, né? Então, olha o que vai acontecer aqui. Os raios de luz que partem do objeto, eles vão sofrer uma primeira concentração aqui, ó, na lente convergente que eu coloquei na frente do olho do hipermétrope. Aí depois o conjunto córnea cristalino vai promover uma nova concentração desses raios de luz. Só que os raios de luz agora, eles se concentram antes do ponto onde eles estavam tentando se concentrar anteriormente, né? Que era onde estava a retina. Agora, eles conseguem se concentrar onde está a retina do hipermétrope, tá? Então, a correção da hipermetropia é feita com lente convergente. Gente, a pessoa que tem a visão normal tem o seu ponto próximo localizado a uma distância de 25 centímetros do olho. Então aqui ó, eu tenho o ponto próximo normal. Tá? O hipermétrope ele não tem problema para enxergar objetos distantes. Então se eu colocar um objeto aqui ó, afastado do olho dele, ele vai enxergar. Aí eu aproximo esse objeto. Ele continua enxergando. Então, posição 1, posição 2, aproxima um pouco mais o objeto. Vai para a posição 3, ele continua enxergando. Na hora que eu aproximar novamente o objeto, trazer o objeto aqui para a posição 4, ele deixa de enxergar o objeto. Então, aqui ele já não vê mais com nitidez. Então, significa que essa aqui ó, é a última posição em que ele vai conseguir enxergar o objeto com nitidez. Aqui eu tenho a distância mínima que o hipermétrope enxerga com nitidez. Ó, aqui nessa posição 3 é a distância mínima que o hipermétrope enxerga com nitidez. Tá? Mínima porque é a menor distância, né, para que ele enxergue com nitidez. Tá? Se eu pegar a distância do olho até a posição 2 aqui, essa distância é maior do que a distância do olho até a posição 3. Então, por isso que eu estou falando que é a distância mínima. Tá? Essa distância mínima que o hipermétrope enxerga com nitidez é onde está o ponto próximo do olho dele. Então aqui ó, eu tenho o ponto próximo do hipermétrope, tá? Imagina que aqui é a distância mínima que ele enxerga com nitidez. O ponto próximo do hipermétrope é jogado mais distante do olho, tá? Galera, olha só. Para corrigir o problema de visão do hipermétrope, a lente é a lente convergente. Essa lente convergente ela tem que ser capaz de formar de um objeto que foi colocado aqui ó, no ponto próximo normal, uma imagem aqui ó, no ponto próximo do hipermétrope. Se essa lente formar do objeto que está aqui ó, uma imagem no ponto próximo do hipermétrope, eu resolvi o problema de visão dele. Por quê? Ele não vai estar enxergando o objeto, mas ele vai estar enxergando a imagem que a lente formou desse objeto. Como a imagem está aqui, ó, no ponto próximo dele, ele passa a enxergar com nitidez. Tudo bem? Bom, essa distância mínima vai variar de um hipermétrope para o outro. Ó, equação de Gauss. Vou aplicar a equação de Gauss para essa lente convergente, aqui, ó, essa lente corretiva, né? 1 sobre o foco é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. No lugar de 1 sobre o foco, eu vou colocar vergência, tá? Então, ó, 1 sobre o foco é vergência. P é a distância do objeto até a lente. É 25 centímetros, tá vendo? A distância do objeto até a lente. Só que eu vou colocar em metros, 0,25. E o P' é a distância da imagem até a lente. Corresponde à distância mínima que o hipermétrope enxerga com nitidez. Só que eu vou colocar menos a distância mínima. Por que menos? De novo,
a imagem e o objeto estão do mesmo lado da lente. Quando isso acontece, né, quando a imagem e o objeto estão do mesmo lado da lente, a imagem é virtual, então P' tem que ser negativo. Por isso, menos a distância mínima, tá? Aí a equação fica assim, ó, para calcular a vergência da lente corretora da hipermetropia. Ó. A vergência é 4, por quê? 1 dividido por 0,25, né, é 4, tudo bem? O 0,25 entrou aqui, ó, no lugar do P. Menos 1 sobre a distância mínima que o hipermétrope enxerga com nitidez. Quando você for usar essa equação, essa distância mínima tem que estar em metros, tá? Bom, a vergência é quantos graus, na linguagem popular, a lente tem que ter, tudo bem? Então vamos imaginar, por exemplo, que a distância mínima que um hipermétrope consegue enxergar com nitidez sem óculos seja de 1 metro. Aí para calcular a vergência, você vai fazer assim, ó, a vergência é 4 menos 1 sobre a distância mínima, que é 1. Né? 1 dividido por 1 é 1, 4 menos 1, 3. Então a vergência vai ser de 3 dioptrias. Popularmente a gente fala que é 3 graus, tá? Então esse hipermétrope que enxerga a uma distância mínima de 1 metro, sem o auxílio de lentes corretivas, tem que utilizar uma lente convergente de 3 graus na linguagem popular, tá? Ó, o terceiro problema de visão que eu gostaria de explicar para você é a presbiopia. A pessoa que tem presbiopia também tem dificuldade em ver de perto, tá? Qual a diferença entre a presbiopia e a hipermetropia? Gente, a presbiopia ela vai surgir quando a pessoa já apresenta uma certa idade, depois dos 40 anos, tá? A gente costuma falar que é problema de velho. Na realidade, não é velho. Você pegar uma pessoa com 45 anos, ela não é velha, né? Mas o pessoal costuma falar, como é um problema de visão que surge, né, depois de uma certa idade, é problema de velho. Aí o pessoal fala que é a vista cansada, né? É até engraçado falar que é a vista cansada, porque é como se a vista fosse cansando com o tempo, né? Quem tem presbiopia não vai ter o globo ocular encurtado, tá? A causa da hipermetropia e da presbiopia são diferentes. A pessoa que tem presbiopia, ela perde a elasticidade dos músculos ciliares. Perde a elasticidade também do próprio do cristalino, né? Os músculos ciliares e o cristalino, eles vão se enrijecendo. Bom, isso acontece com todo mundo, né, galera? À medida que o tempo vai passando, a gente vai perdendo a elasticidade dos músculos ciliares, dos músculos, né? Os músculos ciliares não são diferentes. Aqui falta um S, inclusive, né? Ó, faltou um S aqui. Não sei se você já viu uma pessoa de idade, quando ela vai pegar alguma coisa no chão, ela desce e depois sobe reclamando de dor, né? Por quê? Ela tem mais a elasticidade que ela tinha quando jovem, né? Nos músculos. Os músculos ciliares também vão perdendo elasticidade. E ao ir perdendo elasticidade, eles não conseguem mais se contrair para comprimir o cristalino. E aí, como eles não conseguem mais comprimir o cristalino, a pessoa vai começar a apresentar dificuldade para enxergar os objetos próximos. Eu não sei se você já viu, por exemplo, né? Pessoa que tem uma certa idade e aí ela vai ler alguma coisa, ela coloca bem longe assim do olho, né, para poder ver. Ou então ela pega o celular, né, e coloca o celular lá adiante para poder enxergar. Provavelmente ela tem presbiopia, certo? Ó, toma cuidado, hein? Se a pessoa for jovem e apresentar problema para enxergar objetos próximos, ela tem hipermetropia. Presbiopia é para pessoa que já tem uma certa idade, tá? Para calcular a vergência da lente que corrige o problema de visão do presbíope, né? A lente aí também é convergente, viu? A lente que corrige a presbiopia também é convergente. A gente vai usar a mesma equaçãozinha que nós utilizamos para calcular a vergência da lente do hipermétrope. A vergência é 4 menos 1 sobre a distância mínima.
Não esquece que essa distância tem que estar em metros, ok? A correção, né, e a equação para presbiopia e hipermetropia é a mesma. O que muda é a causa, tá? Na hipermetropia, o globo ocular é encurtado. Na presbiopia, não é o globo ocular que é achatado, que é encurtado, né? É a perda de elasticidade dos músculos ciliares. Ocorre o enrijecimento dos músculos ciliares, até do próprio cristalino, tá? Ó, não é possível uma pessoa ter miopia e hipermetropia ao mesmo tempo, tá? Por quê? Se a pessoa tem predisposição para ter um globo ocular alongado, ela também vai ter predisposição para ter o outro globo ocular alongado. Não tem como ela ter um globo ocular alongado e o outro achatado. Bom, pelo menos eu nunca vi um caso assim. Agora, tem como a pessoa apresentar miopia e presbiopia ao mesmo tempo? Tem. Tem como a pessoa apresentar um grau para hipermetropia e um outro grau para presbiopia? Tem também. Ô, Gabriel, se a pessoa apresentar miopia e presbiopia ao mesmo tempo, ou hipermetropia e presbiopia ao mesmo tempo, como que a gente faz para corrigir o problema de visão dessa pessoa? Bom, ou essa pessoa vai ter que utilizar dois óculos, tá? Ela usa um óculos para enxergar objetos afastados e outro para ler, escrever, né? Para observar objetos próximos. Ou então, essa pessoa pode utilizar um óculos como esse aí, ó, da figura, né? É um óculos, né, que tem lentes bifocais, tá? Aqui nós temos, ó, nessa lente, né, nessa lente aqui, nós temos duas lentes, né? Vamos pensar assim, nessa única lente eu tenho duas lentes, estão contidas duas lentes, né? Aqui eu tenho uma lente para observar objetos longe, e aqui eu tenho uma lentezinha para observar objetos próximos. Quando eu vou ler, eu geralmente abaixo o olho, né? Então eu olho para essa lentezinha aqui, ó. Quando eu vou ler, o objeto está próximo. Agora, se eu vou dirigir, por exemplo, eu não vou olhar para objetos próximos, eu vou olhar para objetos mais afastados. Aí eu olho para essa lente aqui de cima, tudo bem? Hoje você tem os óculos multifocais aí você nem vê a divisão, né, dessas lentes aqui, né? Você acaba não vendo essa divisão. Aí fica esteticamente mais bonito, certo? Tem um problema de visão que nós chamamos de astigmatismo. Galera, a pessoa que tem astigmatismo, ela corrige o seu problema de visão utilizando lentes cilíndricas, tá? A gente não estuda lente cilíndrica no ensino médio. Então, você não precisa ficar preocupado com astigmatismo. A única coisa que você tem que saber, que de vez em quando, mas bem de vez em quando mesmo, o vestibular cobra a pessoa que tem astigmatismo usa lente cilíndrica. É a única coisa que você tem que saber, beleza? Eu tenho dois problemas de visão. Tenho miopia e astigmatismo, tá? Então eu preciso utilizar lente esférica e cilíndrica para corrigir o meu problema de visão. Ó, é uma aula que tem bastante detalhezinho, tá? Estuda essa aula com carinho para depois nós fazermos exercícios. Gente, um abraço para vocês, bons estudos e até mais. Tchau, tchau, galera!